quero conversar com você sobre mudança de pensamento. Eu quero conversar com você sobre a questão de mudar a realidade. Eu sou Valdo Lima e quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever e comentar aí embaixo, tá bom? Eu quero ler hoje na Palavra de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 13, onde fala do profeta que ele visitou uma mulher e ela estava numa situação muito difícil. Chegou lá, ele pediu para ela fazer um bolo para ele e ela falou que não tinha comida, a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite, o qual ela iria fazer para ela e para o filho dela e depois ia se entregar à situação. E isso é impressionante. Mas só que a Bíblia diz que após aquele profeta chegar lá, ela ultrapassou todos aqueles meses daquela situação tão difícil e não faltou mais comida, não faltou azeite e nem farinha na casa dela. O que mudou naquele momento? O que mudou naquele momento ali? O que aconteceu? E eu tenho estudado muito sobre isso e tenho aprendido muito também com isso. Porque quando nós somos criança, os nossos pais, eles nos ensinam de uma forma que a gente entende que a gente não tem nada a ver com a situação do mundo. Eles nos ensinam de uma forma em que a gente termina acreditando que nós somos vítimas e nós não podemos fazer nada para mudar a situação que estamos vivendo. E é lamentável, nos dias de hoje, o que nós estamos descobrindo a nosso respeito e o poder que nós temos, que nós somos luz. Sim, a Bíblia fala que, na verdade, mais que isso, nós somos Deus. Se você vê, tudo no mundo é composto de partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Tudo no mundo é composto disso. Esses são os componentes que compõem a matéria, que compõem toda a vida na Terra. E nós podemos entender isso, essa questão, lá em Marcos 5, versículo 25, fala daquela mulher que tocou em Jesus e dele saiu virtude. Então a Bíblia toda vem provando que realmente nós somos energia. Então, se nós somos energia, essa energia pode ser modificada. Lá nos anos de 1900, Max Planck começou a teoria quântica. Em 1905, Einstein aperfeiçoou mais um pouco sobre isso. A questão de fótons, partículas. Então, Niels Bohr veio com a questão do átomos de oxigênio, nitrogênio e carbono. Depois veio Heisenberg com a questão do elétron e ele mostrou que o elétron por si só tinha uma natureza ondulatória. E isso vem descobrindo que a Bíblia vem mostrando há milhares de anos. Em Hebreus 11 diz que o invisível, você tem que ver o invisível. Parece que Romanos 1:24 também fala das coisas invisíveis. E tem vários versículos na Bíblia que falam do mundo invisível. Um mundo que até 1900 era totalmente coberto. Mas de lá para cá veio aparecendo. E hoje, para você ver, você começa a entender que nós somos energias. Nós somos energia e nós criamos a nossa realidade. Nós não nascemos com essas crenças que nós temos. Não, nós não nascemos. E quando nós entendemos disso, nós passamos a entender que nós podemos mudar, migrar para outras crenças empoderadoras que podem nos ajudar a conquistar a vida sonhada, a vida que desejamos. Então você passa a entender que toda a sua vida é projetada por pensamentos que não foram seus pensamentos, mas pensamentos que lhe ensinaram de outras pessoas que colocaram em você. Aí você passa a descobrir que você tem a escolha, entendeu? E nesse momento você passa a fluir pensamentos novos. Quando a atitude que nós temos de escolher, de pensar, escolher em que pensamentos nós vamos pensar agora. A nossa atitude, a nossa vida define do que nós pensamos no momento. A emoção do nosso coração, ela só é uma emoção. Tudo é focada na questão do que nós pensamos. E isso aí, você passa a entender o quão poderoso você é.
Porque se você tem tudo isso, você passa a desenvolver um autoconhecimento. E isso passa a acelerar no desenvolvimento pessoal. Então, com tudo isso, você passa a entender que você controla os seus pensamentos. E muito mais, você passa a entender que tudo que você tem se curvou diante dos seus pensamentos. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que você é? Você tem noção do quanto você andou errado? O quanto eu andei errado? O quanto o mundo está andando errado? Nós somos ensinados a ir para um lado. E aí nós passamos a acreditar que aquele lado era que era o lado certo. E passamos a entender que nós não temos poder de nada. Que nós somos vítimas de tudo que está acontecendo. Quando na verdade nós somos isso que hoje a física quântica está passando para nós que nós somos. Nós podemos mudar a nossa realidade. E hoje, eu entendendo disso, eu entendo o que aconteceu naquele dia, lá em 1 Reis 17:13. Quando aquele profeta chegou na casa da mulher e a vida dela mudou. Como que a vida dela mudou? Pois é, porque ele trouxe para ela um conhecimento que ela não sabia que existia. Então, isso aí começa a se refletir no seu lado financeiro, depois no seu lado amoroso, depois você passa a entender que você pode atrair para a sua vida aquilo que você quer. O que antes você achava que era impossível, agora se tornou possível. Mas como? Eu sempre tive isso, você sempre teve o poder. Você sempre teve o poder. E tudo que está acontecendo aí fora é justamente porque isso está dentro do seu pensamento. Se você conseguir mudar o seu pensamento, você muda não só a sua vida, mas tudo ao seu redor. Nosso coração é um campo de magnetismo. Sim, o nosso coração é um campo de magnetismo. Você vê que a Bíblia fala, lá em Provérbios 18:21, do poder da palavra. Da onde vem a palavra? A palavra provém desses dois lugares, do coração e do pensamento. Eles dois formam a palavra e a palavra sai. Só que a Bíblia diz que está escrito, Isaías fala que a minha palavra não voltará vazia. O seu coração é ímã, você tem consciência disso. O meu coração é ímã. Então tudo aquilo que eu falo, vou atrair para mim mesmo. Se tudo isso hoje prova a seu favor, então por que nós aceitarmos a situação que nós estamos vivendo? Por que nós aceitarmos? Então, com tudo isso que nós estamos passando a entender agora, quando nós mudamos de nível e a nossa consciência, ela passa a evoluir e chega a um nível onde nós não precisamos mais culpar ninguém. Por quê? Porque não é culpa do outro o que está acontecendo. Não, porque tudo bem, se a culpa é minha, tudo que eu emano volta para mim. Então, no momento em que eu mudar o meu pensamento, no momento em que todo mundo começar a mudar o pensamento, tudo que está acontecendo vai mudar. Quando o profeta chegou na casa daquela mulher, ela tinha um pensamento. E o pensamento dela era que ela iria comer aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite e depois ia morrer. Pois é, mas após o profeta chegar, ele mudou o pensamento dela. E a Bíblia conta que ela sobreviveu àquela situação. E é o que tem que acontecer com você. Você tem que mudar o seu pensamento para que você sobreviva a essa situação. A circunstância que está acontecendo hoje, essa realidade que você vê, essa realidade não existe. Essa realidade é projetada pelos bilhares de pensamentos que estão focando nela. Hoje nós vemos a questão de o universo, Deus, ele se expande aonde você foca. Aonde você foca, aonde você dá a sua atenção. Porque você vê no experimento da física quântica que o observador colapsa a partícula. Então, a situação que está acontecendo, ela não está acontecendo aí fora. Jesus mesmo disse, tudo provém do coração. Tudo provém do coração. Se você ver lá em Gênesis 3:19, Deus disse a Adão, Deus disse a Adão, tu és pó e ao pó tornará. Pois é, tu és pó, ao pó tornará. Mas por que ele disse isso? Porque lá na frente ele disse que nós somos deuses. Então o nosso pensamento tem todo o poder, nós somos deuses. E se nós temos esse poder, por que não fazer as coisas acontecerem agora? Por que não fazer as coisas acontecer no agora? Você pode mudar a sua situação. Se você crê que tudo hoje é partícula, prótons, nêutrons, elétrons, e isso compõe uma química.
Sim, e isso compõe uma química. Você tem que abrir a sua mente, você tem que abrir o seu coração, você tem que aceitar. No tempo que Jesus andou, quantas pessoas nos zombavam de Jesus? Pois é, porque não aceitaram. Não aceitaram Jesus falar do que ele falava. Pois é, assim está sendo hoje. A física quântica está mostrando o que tudo é, o que você é, o que a sua realidade é. E você mesmo pode entender. Observa ao seu redor, observa o que você tem. Tudo se curvou diante do seu pensamento. Tudo se curvou diante do seu pensamento. Com isso, você passa a entender que a sua vida é decidida por você. Que a sua vida é decidida por você. E você passa a entender que você cria a sua realidade.